dado que você está vendo aí. Essa preocupação é especialmente importante no contexto, por exemplo, de produção de novas drogas. Porque aí você tem que assumir o papel de advogado do diabo. A princípio, essa droga é inócua, na melhor das hipóteses, né? Então, esse é um caso, né, um contexto, voltando à ideia de que as coisas só fazem sentido em certos contextos, ou podem fazer mais, serem adequadas em certos contextos e menos adequados em outros. Esse é um caso em que, de fato, você se preocupar com a hipótese nula e usar a abordagem de teste de significância é muito relevante. É uma maneira, a meu ver, legítima de atacar a questão. E o que a abordagem da verossimilhança está dizendo é, olha, isso é um problema que não é da estatística. O princípio da verossimilhança diz isso. Né? E aí é uma formulação formal do princípio da verossimilhança, né, em que você tem uma evidência, a variável x maiúsculo assumir um valor x minúsculo, que favorece um modelo M1 comparado com o modelo M2. E você tem uma outra evidência y minúsculo que favorece um outro modelo M3 comparado com o modelo M4. Foi o que a gente fez aqui, né? Modelo binomial para um caso e modelo binomial negativo para outro. Se as razões de verossimilhança são iguais, as duas observações são equivalentes em termos de evidência. Então eu posso dizer que a evidência a favor da hipótese de que a droga tem efeito, obtida pelos dois laboratórios, é a mesma. O que, pelo menos intuitivamente, também faz sentido, né? Porque os dois laboratórios obtiveram 3 mortes em 12 tentativas. Por vias diferentes, mas no final você viu 3 ratinhos morrerem em 12. Então tem um certo apelo aí de que o valor de evidência do dado é o mesmo nos dois casos. Esse é o modelo, esse é o exemplo muito artificial, né, mais usado para chamar a atenção sobre uma diferença importante que existe entre as duas abordagens. Eu estou cumprindo aqui a minha tarefa de mostrar essa diferença. Eu não acho que isso seja tão relevante para nós biólogos. E eu não acho isso porque em exemplos mais realistas essas coisas não ficam, parecem não fazer tanta diferença assim. Então eu escolhi um exemplo simples, mas um pouquinho mais realista, né? Do teste T. Na minha época a gente estudava o ZAR. A gente estuda o ZAR. É um bom livro, não sei há quantos anos, faz tempo que eu não leio o ZAR. Aí você vai lá olhar no capítulo sobre teste de T, né? O capítulo apresenta, olha, o teste T está criado para resolver um problema. Você tomou 2 amostras e você quer saber, e você pode calcular as médias dessas 2 amostras, então são médias amostrais, e você, dada a diferença nas médias entre as médias das amostras, você quer saber se você está autorizado a dizer que essas 2 amostras vieram de 2 populações com médias diferentes ou não. É o problema típico de inferência estatística, eu quero inferir sobre o todo a partir de uma pequena parte, que é a amostra. Né? E aí o primeiro exercício que está nesse capítulo para mostrar como funciona um dos testes mais usados para fazer essa estatística frequentista, que é o teste T, tem esse exemplo aqui. É uma situação em que, de novo, você deu remédios para humanos, tem uma droga B e uma droga G, e elas deveriam atuar sobre o tempo de coagulação. Então, dá um experimentozinho que você dá o remédio, depois de um tempo pica o dedo da pessoa e vê quanto tempo aquilo para de sangrar. Né? Então, aqui você tem 6 pacientes que receberam a droga B. O primeiro teve um tempo de coagulação em minutos, de 8,8, o último 9,6, média de 8,75. Aqui a gente já tem 7 pacientes, provavelmente um quando viu que ia picar o dedo saiu correndo, algo do tipo. E a média nesse grupo aqui foi superior, a média amostral. A pergunta é se essa diferença de 8,75 minutos para 9,74, com essas variâncias, né, nos autorizam a dizer que existe, que essas 2 amostras de pacientes vêm de populações diferentes, com médias diferentes. Né? E para isso existe o teste T, que vocês devem estar carecas de saber. É um teste extremamente, é um procedimento estatístico extremamente engenhoso, rolado no início do século XX. Se a análise de variância é a sinfonia da estatística frequentista, o teste T é um quarteto de cordas perfeito. Pequeno, elegante, difícil de você achar um problema. Né? Genial. O próprio Fischer ficou boquiaberto com a solução quando ele leu o artigo do Gossel. Né? Bom, mas a gente pode olhar para esse problema também da perspectiva da verossimilhança.
como fazer isso, explicitando os modelos que estão por trás do teste T, né? Eles não estão explícitos porque a gente calcula tal quantidade de T lá e essa quantidade de T expressa e depois vai verificar qual a probabilidade de eu ter aquele T sob a hipótese nula de que as populações têm a mesma média, né? Mas vamos explicitar os modelos que estão por trás do teste T. Isso aqui é uma distribuição de tempos de coagulação que eu suponho que exista lá na população de onde vieram as amostras. A hipótese nula é que eu tenho uma única distribuição. Que distribuição é essa? Distribuição normal. Isso é uma premissa que o William Gosset teve que assumir para deduzir essa quantidade de T e chegar onde ele chegou. Então, vamos supor que lá os dados venham de uma distribuição normal, ou aproximadamente normal, o teste T é bastante robusto, tá? Então, o que a gente tem aqui é uma distribuição normal de tempos de coagulação. Uma distribuição normal tem dois parâmetros, né? Parâmetros são botõezinhos que a gente mexe em uma função e ela muda a resposta dela. Quais são os dois parâmetros na distribuição normal? Média e variância. Na realidade, o nome dos parâmetros é mi e sigma. Eles podem ser interpretados como média e variância, que são propriedades da distribuição, né? Mas beleza, o que é o parâmetro mi, que no caso corresponde à média da distribuição? Se eu mexer nesse botãozinho, esse sino vai permanecer com a mesma forma, mas ele vai andar para a direita ou para a esquerda, né? Se eu mexer no parâmetro sigma, que corresponde ao desvio padrão, nesse caso, esse sino vai se esparramar ou vai se estreitar. Essa distribuição normal aqui, eu construí usando o melhor palpite que eu tenho para esses dois parâmetros, supondo que todos os dados venham de uma única distribuição normal. Qual é o melhor palpite que eu tenho? A média amostral das duas amostras juntas e o desvio padrão das duas amostras juntas. Eu peguei aquelas 15 observações, calculei a média de todo mundo, o desvio padrão de todo mundo, e aqui está a nossa querida normal com esses dois parâmetros. Tá bom? Então essa é a nossa hipótese 1. De novo, se eu perguntar para ela, para esse meu modelo probabilístico, qual é a probabilidade de um tempo de coagulação igual a 9, ele vai responder para a gente, né? Tem um detalhezinho aqui que, na verdade, a gente só pode perguntar para esse tipo de distribuição que é contínua, qual é a probabilidade do tempo de coagulação estar entre 8,9 e 9,1. É um intervalo, não é mais um tempo, ponto só. Tudo bem, vamos guardar que é isso, mas isso muda o procedimento aqui, tá? Legal. Qual que é a minha segunda hipótese? Minha segunda hipótese é que agora cada amostra vem de uma população diferente. Então eu tenho agora duas distribuições normais, uma para cada amostra, né? A primeira distribuição normal vai dizer qual que é a probabilidade de eu ter uma observação de um tempo de população no grupo 1, e um segundo modelo vai me dar a probabilidade de eu ter esse tempo de população no grupo 2. De novo, construir aqui duas normais, cada uma com a sua média e com a sua variância. Qual que é o meu melhor palpite agora do parâmetro média, do parâmetro mi para cada uma dessas duas? A média de cada grupo. Qual que é o meu melhor palpite para o desvio padrão dessas duas curvas? É um pouquinho mais complicado, porque a premissa do teste T clássico é que essas duas distribuições normais têm a mesma variância, né? Então, é um passo de cálculo um pouquinho mais complicado, mas basicamente depende da variância das duas amostras, e eu chego a esse valor. Então aqui a gente tem duas normais que têm a mesma forma, né? Elas têm o mesmo padrão de dispersão, o mesmo parâmetro de dispersão, elas só diferem quanto ao parâmetro mi. Tudo bem? Então eu posso pensar no problema do teste T como um problema de comparação de dois modelos probabilísticos. Perfeito? Legal. Se eu tenho isso, se eu tenho modelos que atribuem probabilidades a cada uma das minhas observações, então, por exemplo, a primeira observação lá, o primeiro indivíduo do grupo 1 teve um tempo de coagulação igual a 8,8, e eu posso perguntar para cada um dos modelos qual é a probabilidade que ele atribui a essa observação. Aqui vai me dar um valor de probabilidade, aqui vai me dar outro valor de probabilidade, e eu posso repetir isso para todas as observações, eu terei a minha verossimilhança. Legal? Então, o que eu preciso para usar a abordagem de verossimilhança ou a abordagem de seleção de modelos, que é uma abordagem derivada da de verossimilhança? Eu preciso de modelos probabilísticos concorrentes. É isso que eu preciso. Dados e modelos que atribuam probabilidades a cada um dos meus dados. Esses modelos, o teu objetivo é compará-los. Joia? Então aqui eu plotei aqui no eixo X em azul
os valores dos tempos de população do primeiro grupo e do segundo grupo. Esse meu primeiro modelo vai atribuir, então, as probabilidades a cada uma dessas observações. Esse segundo modelo já vai levar em conta a cor, né, o grupo a qual pertence cada um dos sujeitos. Então, esse cara aqui, por exemplo, teria uma probabilidade extremamente baixa nesse grupo, mas na realidade ele pertence ao outro. O modelo está atribuindo uma probabilidade alta a esse tempo de população. Tudo bem? Beleza. Eu calculo então essas probabilidades que esse modelo atribui a cada observação, tiro o logaritmo delas, somo esse logaritmo e eu tenho a log verossimilhança. O log está aí só uma conveniência matemática. Logaritmo de números menores do que 1 são negativos, então a log verossimilhança, que é a soma desses logaritmos, também vai dar um número negativo. Depois a gente vai botar uma log verossimilhança negativa, porque as pessoas gostam de olhar para as coisas pelo lado positivo. Né? É igual índice de Shannon, né? Todo mundo bota lá. Índice de Shannon é menos somatório das probabilidades, porque ninguém gosta de coisas negativas. Sei lá. O índice de Shannon fica negativo pela mesma razão, né? Tem um logaritmo de probabilidades, logaritmo de números menores que ficam negativos. Então vamos que vamos. Então vejam só, a log verossimilhança aqui teve esse valor, que é a somatória dos logaritmos das probabilidades atribuídas por esse modelo a cada valor do meu conjunto de dados, e esse modelo aqui teve essa log verossimilhança aqui. Quem teve a maior verossimilhança, que vai ter também a maior log verossimilhança? Esse cara aqui. Então parece que esse modelo aqui, os dados dão mais suporte a esse modelo em detrimento a esse. Legal? Muito bom. Uma das coisas legais dessa abordagem é que eu não preciso mais me ater a um conjunto pré-definido de modelos, pré-definido pela situação que o William Gossett tinha e que ele resolveu muito bem com o teste P. Por exemplo, eu posso incluir um terceiro modelo aqui, que é o seguinte: os dados, as duas amostras foram tomadas de populações também com distribuição normal ainda, mas com os parâmetros de média e de variância diferentes. Então agora eu tenho duas curvas normais, cada uma delas estaria expressando a distribuição normal com uma média e também com uma variância, um desvio padrão diferente. Esse segundo grupo aqui teria uma variância um pouco maior do que o primeiro grupo. Legal? Aplico exatamente o mesmo raciocínio. Defino esse modelo, o meu melhor palpite para os parâmetros de média continuam sendo as médias das amostras, o meu melhor palpite para o parâmetro de dispersão é o desvio padrão de cada uma das amostras, que é diferente. Esse aqui é um pouco maior, a gente vê até pela dispersão dos pontos, né, aqui embaixo. Mas, de novo, eu tenho um modelo probabilístico que vai me dar, então, a probabilidade que ele atribui a cada uma das observações. O logaritmo das probabilidades, soma esses logaritmos, tem uma minha log verossimilhança aqui, que é maior que essa. Opa, então agora, ao incluir um novo modelo, eu descubro que os meus dados sustentam melhor ainda esse novo modelo em relação àquele que me parecia ser melhor em relação ao outro. Então é sempre relativo. Tá? Só que tem uma roubadinha aí, né? Os modelos, eles estão ficando cada vez mais complexos. O meu primeiro modelo, que seria o correspondente à hipótese nula da modelo petista, ele só tem dois parâmetros. Um parâmetro μ e um parâmetro sigma, para uma única distribuição normal. Estou supondo que todos os dados vêm de uma única distribuição normal, só preciso de dois parâmetros para descrever isso. Meu segundo modelo já pede um parâmetro a mais, ele está ficando mais complexo, porque o parâmetro de dispersão, o desvio padrão é o mesmo para os dois, mas cada um dos grupos vem de uma distribuição normal com um parâmetro μ diferente. Esse terceiro modelo que parece estar ganhando, tem uma log verossimilhança menor, uma verossimilhança maior, ele já tem 4 parâmetros. Então é claro que quanto mais parâmetro eu colocar no modelo, melhor ele vai se ajustar aos dados. Até o limite, que se você tiver o mesmo número de parâmetros que de observações, ele vai se ajustar perfeitamente aos dados. Porque aí é como se você estivesse contando a história individual de cada pontinho. Esse pontinho foi um pouco mais para cima, esse aqui um pouco mais para baixo, cada parâmetro é a história de um ponto. Você chega ao modelo perfeito e sem utilidade nenhuma. Vocês conhecem a história, um conto do Borges sobre o mapa? É a historinha do mapa. É um mapa sem graus de liberdade, né? Construir um mapa que estava em escala 1 para 1 com
província que ele, com o país que ele queria representar, é um modelo sem grau de liberdade. Perfeito, ajuste perfeito, utilidade nenhuma. Você reproduziu a realidade no seu modelo. Provavelmente não entendeu nada, né? Beleza, aí esse simpático senhor japonês aqui, o Akai, ele propôs uma correção da verossimilhança. Bom, na verdade a coisa é bem mais do que isso, tem um fundamento teórico bem mais sólido do que esse. Mas no final das contas, numa visão pragmática, ele propõe que você pegue a verossimilhança e some a ela. Bom, você vai fazer o negativo dela. Então agora, antes a gente estava procurando a maior, agora a gente vai procurar o menor, o Akai, que é o índice, que quanto menor, melhor. Beleza. E você soma 2 vezes o número de parâmetros. O que você está fazendo com isso? Você está penalizando modelos muito complexos. Então você está concedendo aos modelos mais simples mais justiça no julgamento do valor de evidência, tentando descontar esse efeito de que quanto mais parâmetros você põe, melhor vai ser o fit, né? Então esse é o famoso critério de informação de Akai, que ele tem uma base extremamente sólida em teoria da informação. Essa visão de que ele é soma logo a verossimilhança penalizada é uma visão bastante simplista, mas aqui para os nossos propósitos, eu queria só chamar a atenção que quando a gente usa o AIC, e agora o AIC pode ser visto como uma distância verdade teórica que você não conhece. Então, como ele é uma distância, o modelo que tem o menor AIC é o que está mais próximo dessa verdade teórica desconhecida, e esse é o melhor modelo. Quem é esse cara? É o nosso modelo 3 mesmo, de médias e variâncias diferentes, para os dois grupos que eram as 2 amostras. Mas, vejam que a diferença em AIC desse para o que é a hipótese de uma única população, né, que corresponde à hipótese nula, frequentista, é bem grande, o valor de evidência é bem alto. Mas aqui a diferença é pequenininha. Tá? Quão pequeno tem que ser para a gente aceitar que o valor de um modelo é melhor do que o outro? Bom, aí a gente já entra nessa seara da tomada de decisão. Seleção de modelos estabelece uma regra, por isso ela não é estritamente a abordagem de verossimilhança. A verossimilhança ortodoxa diz: eu não vou entrar nessa seara, eu só te digo qual é o valor de evidência do dado que você resolve. Na seleção de modelos, você já vai encontrar nos manuais principais explicando como fazer seleção de modelos, você calcula o AIC e aí vamos definir uma regra canônica. É igualzinho a regra do P, né? Da significância. O que é uma regra canônica? A comunidade acordou que aquilo é razoável. Todo mundo está de acordo com aquilo, ela é sempre arbitrária, na medida que 0,049 é muito diferente de 0,05 ou de 0,051. Não interessa, essa discussão é totalmente infrutífera, porque é óbvio que a regra é um acordo. Tem objetividade, tem uma subjetividade compartilhada, né? Legal. Aqui também existe uma regrinha, vocês devem conhecer já, né, que modelos que têm uma diferença de AIC de 2 ou mais podem ser considerados modelos que têm suporte diferente pelos dados. Essa diferença aqui dos AICs do modelo 2 e do modelo 3 não chega a 2. Então o que a gente pode dizer aqui? Que esses 2 modelos são descrições igualmente plausíveis desse conjunto de dados. Eu não tenho como dizer qual desses 2 aqui descreve melhor os meus dados. Eu tenho como dizer que esse aqui descreve pior do que esses 2. Então a gente preserva na seleção de modelos a ideia da comparação, mas ela, pelo menos como ela tem sido praticada aqui, ela se aproxima um pouco mais da abordagem do teste de significância, porque ela prescreve de alguma maneira uma regra de decisão. Tá? Então não confunda, assim, seleção de modelos é uma derivação da escola de verossimilhança, mas não é exatamente a mesma coisa. E é, sem dúvida, a contribuição mais usada hoje da escola de verossimilhança, a seleção de modelos. Bom, quais méritos eu vejo aqui? Aqui eu tentei deixar bem claro quais são os princípios usados pela escola de verossimilhança, como eles diferem dos outros. Ainda não manifestei a minha leitura disso aí, né? Aqui começa já a misturar um pouco a minha leitura. Eu vejo alguns méritos nessa abordagem, como todas as outras abordagens de inferência estatística contribuíram para o problema da inferência para nós pesquisadores. Os bayesianos contribuíram com a noção de que a gente tem conhecimento prévio, a gente não vai fazer um procedimento qualquer de tomada de dados sem ter expectativas ou ter conhecimento prévio. A
abordagem fischeriana ou de teste de significância chama atenção sobre todos esses aspectos que o Cláudio apresentou muito bem, da problematização do dado, da necessidade de a gente ter procedimentos dedutivos e muito mais. E eu creio que a abordagem da verossimilhança, ela contribui bastante, principalmente quanto a esses três aspectos aqui. Como isso já é fischeriano, quer dizer, como o próprio Fischer já propôs, e isso parece que está todo mundo de acordo, você tem uma medida, uma expressão direta do valor de evidência do dado. Então é importante essa distinção entre o valor de evidência do dado e o que você vai fazer com esse resultado. Eu acho que isso é uma contribuição importante dessa escola, de insistir que essas coisas são coisas diferentes. Eu vou elaborar um pouquinho mais em cima disso daqui a pouco. Outra vantagem que eu acho que uma das principais razões do sucesso de seleção de modelos é que você pode comparar quantas hipóteses você desejar, ao mesmo tempo. Você contorna muito aqueles problemas de testes múltiplos, de teste de premissa. Porque veja, o meu modelo que inclui variâncias diferentes, vocês poderiam resolver no teste T falando assim, não, primeiro eu vou testar se as variâncias, a hipótese de que essas amostras vêm de normais com variâncias diferentes, e depois eu aplico o teste T. Depois de verificar essa premissa ou fazer o ajuste necessário, porque no caso do teste T até existe uma versão para variâncias diferentes, né? Você poderia falar, não, eu resolvo esse problema da perspectiva do teste de significância também testando a premissa primeiro. Tem problemas aí, né? Você vai testar a premissa, mas o seu teste de premissa tem outras premissas. Aí você vai testar elas também, quando é que isso vai parar? E o segundo ponto é que os testes são... Ui, desculpa, diga. Mas o teste de verossimilhança não existe premissas que você deve respeitar para você poder utilizar um modelo de verossimilhança? Existem premissas, sim. Existem premissas que todo... Não, tudo tem premissa, né? Qualquer procedimento tem. Bom, tem premissas que todos os estatísticos aceitam, né? De que a tua amostra é uma amostra representativa, de que a probabilidade... Bom, aí a amostra tem diferentes tipos de amostra representativa, mais simples é a amostra aleatória. Existe a premissa de que as observações são independentes, mas aí a gente está vendo todo mundo, né? Todos os estatísticos presumem isso, ou se você não presumir isso, a estatística fica bem mais complicada, né? Agora, existe uma premissa central aí, que distingue a verossimilhança e a seleção de modelo das outras, que é assim, os modelos que você adotou. O que você resolveu que são esses os modelos a comparar e não outros? Isso você pode ver como uma premissa, quer dizer, dados estes modelos, o valor de evidência comparativa é esse. Se você adotar outros modelos, o resultado pode ser completamente diferente. Eu vejo isso como uma premissa importante, né? Bom, e o outro problema do teste de premissa é que os testes estatísticos, os testes de significância, eles variam quanto à sua força, a sua capacidade de rejeitar ou não a hipótese nula. E aí você pode testar, como é o caso do teste T, que é extremamente robusto. Se você vai testar antes a premissa de igualdade de variância, você vai usar um teste que é mais fraco do que o teste T. Então, usando a analogia que o professor Miguel Petrelli gostava de usar, é mais ou menos você mandar um potinho de borracha na frente para ver se o transatlântico pode passar. Tem todos esses problemas dos testes premissa, dos testes múltiplos. Que nessa abordagem de verossimilhança, nesse exemplo simples do teste T, a coisa fica bem mais simples. Eu não vou fazer teste de premissa, eu vou incluir isso como um outro modelo que vai concorrer com os outros ao mesmo tempo, vis-à-vis. Joia? Eu vejo isso como um mérito importante, uma maneira alternativa de olhar para certos problemas, que para alguns problemas é mais útil, talvez mais simples, nos ajuda a pensar melhor sobre o caso, né? E esse aqui é um aspecto importante de se refletir, que é você toma o dado como fato e não como uma realização de um conjunto teórico de experimentos que podem ser repetidos, né? Porque no cerne do conceito de hipótese nula está a suposição de que isso vem de um procedimento que poderia ser repetido muitas vezes, e a pergunta é, se eu repetisse isso muitas vezes, com que frequência eu obteria o que eu observo? Não sei se isso faz talvez isso tenha alguma importância na nossa prática, mas o fato é que quando você está com um estudo estritamente mensurativo, e não experimental, isso pode não fazer tanto sentido, né? Comparando riqueza de aves em diferentes formações vegetais, você não está aplicando o tratamento de formação vegetal e você não tem o que é a hipótese nula nesse caso, né? A ausência de formação vegetal, não é. Tem situações em que essa ideia da hipótese nula, que está muito vinculada à lógica de experimentação,
já não funciona tão bem. E aí a seleção de modelos e a verossimilhança não tem esse problema. Não estão pensando em hipótese. Legal. Agora as minhas divagações. O que eu penso disso tudo? A primeira coisa que me ocorre sempre que eu leio essas polêmicas todas é que está todo mundo com o rabo preso. A evidência me parece ser sempre relativa. E o que está em disputa é no que mais você apoia a sua evidência. Então eu diria que frequentistas apoiam a evidência nos dados, quer dizer, todo mundo usa os dados de alguma maneira para apoiar a evidência, senão a gente não estaria fazendo estatística, né? Ninguém é ingênuo de tirar da cartola do bolso, sei lá de onde, uma afirmação. Tem os dados, mas tem os dados e alguma coisa a mais que nos apoiam na nossa inferência. No caso da escola frequentista, do teste de significância, apoia-se no espaço amostral da hipótese nula. Não se supõe uma repetição infinita daquele procedimento, e se supõe uma frequência com que, sobre a hipótese nula, se pergunta qual seria a frequência com que eu observaria o resultado que eu observei. Então você pede mais do que os dados, você supõe alguma coisa além dos dados, é um construto mental, né? Os bayesianos apoiam a inferência sobre conhecimento a priori. Eu não falei muito de bayesiano aqui porque eu também não entendo muito de bayesiano, eu sou só de leitura, não usei seriamente bayesiano. Mas a lógica básica é assim: qual é o papel do dado em alterar o meu conhecimento prévio? Qual é o impacto do dado em fazer mudar de opinião? Então você apoia a tua inferência, o dado só faz sentido, e o valor de evidência do dado só faz sentido à luz de uma certa opinião prévia. Então, alguns conjuntos de dados vão ser muito fortes em mudar a sua opinião e outros menos, e é nisso que você baseia a sua inferência. Então, de novo, você não está baseando só nos dados, você também está baseando em alguma coisa a mais. E por fim, a escola de verossimilhança senso estrito, elas precisam dos modelos também, né? Dado que são esses os modelos que podem descrever o comportamento dos meus dados, e uma vez que eu tenho os dados, eu faço a minha inferência sobre qual é o melhor modelo. Mas se eu não tiver modelo, que não tem a ver com dado, né? Por que eu resolvi que é uma normal? Por que o William Bossett achou que representar a distribuição de valores de onde vem as amostras para o teste T deveria ser uma normal? Tem boas razões, né? Tem o teorema central do limite, que nos diz que com amostras grandes muitas coisas tendem a normal. Você pode supor também que você está lidando com uma variável cujo a medida é uma medida sujeita basicamente a erro humano, simétrico em torno da média. Mas existem outras distribuições além da normal. Você poderia, em muitos casos, você deve adotar outras distribuições, né? Mas isso pode mudar completamente a tua inferência se você está usando uma abordagem de seleção de modelos. Então está todo mundo com o rabo preso. Eles estão brigando porque, de fato, o problema é cabeludo, né? Como já definiu muito bem o nosso amigo Fischer, fumando aí seu cachimbinho da paz e pensando no problema. A inferência estatística consiste em fazer afirmações sobre o todo, conhecendo os outros. Celso, isso é contra a minha religião, ativar o Windows, eu sou dos meninos. Tem que fazer isso aqui mesmo. Qual é esse aqui mesmo? Igual. Nossa, aqui a setinha. Lá em cima de tudo. Lá em cima, socorro. Lá em cima. No canto esquerdo. O outro. Olha o Fischer aí de volta. Isso é um debate. Opa, isso ia dar um debate titã. Bom, vamos lá. Bom, isso para mim, se vocês forem lá nos manuais do Fischer, o Fischer escreveu 2 livros essenciais, extremamente influentes, infelizmente agora pouco lidos para cientistas, né, que é o livro sobre teoria da experimentação e o livro sobre procedimentos estatísticos, né, principalmente teste de significância. Se vocês forem dar uma olhada lá na introdução dos 2 livros, ele define o problema da inferência estatística dessa maneira, que é a definição clássica de inferência estatística. Como fazer afirmações sobre o todo se eu só tenho uma parte, que é a amostra. Eu não consigo, para mim isso leva necessariamente a que todos os procedimentos de inferência estatística tenham algum componente indutivo. Não tem como você falar sobre
tendo soma pax se você não passar por alguma operação não dedutiva. Na realidade, indução é um grupo polifilético, né? Diferentes tipos de indução, tudo que não é dedutivo a gente joga para indução. Tem bastante coisa nesse balaio aí, que Ricardo e Chado podem explicar isso melhor. Eu li um pouco sobre isso e já deu para perceber que tem muita coisa aí. Então eu prefiro dizer que necessariamente qualquer tipo de inferência estatística, tal como ela está proposta, envolve procedimentos não dedutivos.